Prontinho, vamos voltar então. A gente falou então do texto dissertativo, bem do início, né? Nós falamos, qual foi o primeiro? Descritivo. O segundo foi o narrativo, terceiro, dissertativo. Tá vendo? São tipos de texto diferentes. Cada um deles vão se configurar com as suas próprias características, tá? E o próximo texto aqui que a gente vai ter é o texto expositivo. Ele é muito tranquilo de você entender. Olha só como que ele se caracteriza. Ele tem informações sobre determinados assuntos, expondo ideias. E aí ele pode explicar e pode avaliar também. Um exemplo disso é a nossa apostila, porque a apostila ela é feita com um texto expositivo. Livro didático, de um modo geral, é texto expositivo. Tem exposição de ideias, não tem? Então, texto expositivo. E aí ele vai explicar e vai avaliar. Como o próprio nome indica, ocorrem textos que se limitam a apresentar uma determinada situação. Qual outro lugar que vai circular esse texto aí? Jornal. O jornal é texto expositivo, vai apresentar a notícia e vai expor a notícia, vai expor os fatos, né? As exposições orais ou escritas entre professores e alunos numa sala de aula. Professora, coloca na tela novamente, por favor. Aê, obrigada. Desculpa. E aí, a sala de aula, o texto que a gente tem aqui é o texto positivo, que é nessa troca de ideias aqui. Por isso a gente chama de aula expositiva. E aí tem o trabalho de campo também, não tem? É outro tipo de aula. Pode ter expositivo lá também, mas aqui para nós, predominantemente, é o texto expositivo durante a nossa aula. Os livros e as fontes de consulta, como eu falei para vocês, revistas, né? São exemplos dessa modalidade de texto expositivo. Tá tranquilo aí? Não é muito facinho? Esse é o mais facinho, né? O dissertativo, ele bagunça muito a cabeça da gente. O narrativo também é tranquilo. A gente é o texto que a gente vai contar as coisas, né? Ele é tranquilinho, mas eu acho que é porque a definição dele está menorzinha. Olha só os exemplos de textos positivos que a gente tem aqui. Enciclopédia. Alguém aí desconhece uma enciclopédia? Nós falamos um pouco mais cedo, a Barça era uma enciclopédia. Para os mais jovenzinhos aí, a Barça era o Google da era dos livros. Ela era uma enciclopédia, era uma coleção de livros de vários assuntos e assim, qualquer assunto que a gente pesquisasse, escolar principalmente, né? A gente consultava na Barça. E a Barça, ela ainda era um artigo de luxo. Tinha que ter dinheiro para ter a Barça, porque não era uma coleção barata, não. Vocês se lembram? Era coisa de bacana, não era? Coisa de bacana. Exatamente, deixava assim, era de ostentação, que a gente chama, né? Nossa, chegou na casa que tem a Barça, era arraso puro. A gente tem também entrevista, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho também, tá? Tem a entrevista. Onde que a gente pode achar entrevista? Tem entrevista no meio de um jornal, não tem? Às vezes tem lá um especialista falando sobre... Não necessariamente isso. Tem um buraco na rua da minha casa. O que as pessoas vão fazer? Vão expor as ideias delas, né? E vão apresentar lá. E aí pode aparecer o texto narrativo? Pode, a gente pode contar o caso sobre aquele buraco. Tá vendo que às vezes eles se fundem também? Mas aí a gente sabe que no texto jornalístico predomina o texto positivo, tá? Conferências, que são... O que é uma conferência? São aquelas grandes reuniões para se debater um assunto específico. Vou ter uma conferência aqui sobre segurança do trabalho. E aí a gente vai ter como se fossem palestras, né? A palestra também, texto positivo. Relato oral de experiência. É um texto expositivo também pode ser um texto narrativo. Seminário, a palestra que eu falei, um resumo. Se eu pedir para vocês fazerem um resumo de língua e linguagem, vocês vão fazer um texto positivo para mim. Um relatório que vocês escreverem na empresa. Precisa escrever relatório na empresa, não precisa?
Depois a gente vai ver, tá? Uma tomada de notas, uma resenha, uma reportagem, como eu falei, um verbete de dicionário. Eu trouxe aqui para vocês aquela hora um verbete do glossário Sealis, vocês lembram? E a palavra que eu trouxe era texto. E aí teve aquela definição enorme do que era texto. E aí, trazendo para o nosso uso também um dicionáriozinho, um verbete de dicionário é cada palavrinha dentro do dicionário. Eu quero saber lá o significado de máscara. Eu pesquiso no dicionário, cada palavrinha daquela que tem lá é um verbete. Uma apresentação, um artigo enciclopédico também, panfletos informativos. Aqui, ó. Aqui tem um cartaz, dispositivo. Para a segurança de todos, é importante respeitar as medidas de segurança. Texto positivo, está expondo ideias aqui. Estou mostrando na porta, viu, gente? Tem um recado desse na porta, para quem não está vendo em casa. E aí a gente tem esse texto que é injuntivo, e ele também é chamado de texto instrucional. Injuntivo traz alguma coisa na cabeça de vocês? Com mais dificuldade, né? Mas o instrucional você consegue associar com alguma coisa? Com o quê? Instrução. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo, olha. Esse tipo de texto aqui, injuntivo, ele indica como realizar uma determinada ação. Onde que a gente encontra isso, então? Nos manuais, não é? Olha só, quando a gente tem um extintor de incêndio, tem um texto ali instrucional também. Ele está falando para vocês quais são os passos que você deve seguir para usar corretamente o extintor, não é? Ele normalmente pede. E aí, o que acontece? Os verbos são no imperativo, eles prestam ordem. Faça, tecle. Está vendo que tem de manual? Se a gente pegar uma receita médica ou qualquer outra receita também, a gente vai ver aqui que os verbos são todos no imperativo, porque eles ditam ordens. Ou seja, se você fugir dali, a chance de dar errado é grande. Olha só, bata na Professora, batedeira. Oi. então podemos dizer que o texto, então podemos se dizer que o texto injuntivo é tipo que uma indicação, indicando o que você tem que fazer, levando, te ajudando. Instruções, Guilherme. É um texto de Então, instruções, ele te dá comandos. Ele manda ou aconselha. Por isso que os verbos são sempre no imperativo, sempre como se estivesse te dando ordem. Ele usa uma manda linguagem ou direta, ele não aconselha. floreia aqui, ele fala assim, um exemplo aqui, tecle, enter. Não fica floreando para dar essa informação, ele é direto, tecle, enter. Direto. Primeiro passo, não é? Abra a aba pesquisar. Aí depois fala, digite tal coisa. Tá vendo? Que ele é sempre muito objetivo. E aí, como eu disse, os verbos são no imperativo. E os bons exemplos desse texto são as receitas de culinária, os manuais que eu falei para vocês. A gente pode não saber mexer na air fryer que a gente acabou de comprar, né? E aí, como que eu vou fazer? O óleo tá caro, né? Comprei um air fryer. Eu lembrei daquele vídeo da mulher que está circulando. Vocês viram no TikTok? Depois vai chegar em vocês ainda. É engraçado pelo jeito como ela pronuncia air fryer. E tem as receitas médicas que eu falei, os editais. Está estudando para um concurso? O edital está lá. Também texto instrucional. Ele te dá as coordenadas para você fazer as coisas, etc. Tipos de texto, então, termina com ivo, injuntivo, descritivo, narrativo, enjoativo? Não, né? Não. Cansativo? Não é tipo textual, não, tá? Tipo de gente, né? Tipo de coisa, mas de texto não, tá? Texto injuntivo, a receita de brigadeiro. Não vou ocupar o tempo de vocês com isso, não, tá? Ou vou, para que vocês percebam. Vou sim, é bom que a gente acabou de lançar. Eu trouxe uma receita de brigadeiro aqui, né? Como eu disse para vocês, eu vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado, né?
Vocês vão perceber aqui como que funciona o texto injuntivo aqui. Quem quiser aí, pode fazer e trazer na próxima aula, né? Olha só. Olha como que configura uma receita. Tá lá, brigadeiro, né? Aqui são outras informações que não necessariamente vai aparecer sempre no texto injuntivo. Aqui é a moça vendendo o peixe dela, né? Brigadeiro, receita de brigadeiro tradicional feito com leite condensado moça e o chocolate em pó, 2 frades. Todas as receitas vão ser assim, falando exatamente qual é a marca? Não, isso aqui foi invenção da moça, porque é a receita específica da Nestlé, na verdade, porque foi uma receita que eles que desenvolveram. Olha só, ingredientes, e aí tem falando, o que eu vou precisar? Um leite moça de lata de caixinha, 3 colheres de sopa de chocolate em pó Nestlé 2 frades, 1 colher de sopa de manteiga e 1 xícara de chocolate granulado. Aqui vai aparecer os verbos no imperativo, olha. Em uma panela, coloque o leite moça com chocolate em pó 2 frades e a manteiga. Eu posso não saber fazer brigadeiro, mas se eu ler isso daqui, eu entender qual é a proposta da receita, obviamente, dificilmente eu vou fazer uma outra coisa. Aqui está pedindo para eu colocar granulado aqui? Não. Então, a chance de dar errado é quase que zero. Quase que zero não, zero, né? Se eu seguir aqui. Misture bem. Leve ao fogo baixo. Olha, tem mais 2 verbos no imperativo. Misture e leve. Mexendo sempre até desprender do fundo da panela. Está dando os comandos. Ó, o que eu tenho que fazer? Tem que misturar tudo e ir mexendo. Quando eu começar a desgrudar da panela, depois de 10 minutos, aí eu já posso tirar. Chances de dar errado seguindo essa receita? Quase que nenhuma, né? Retire do fogo, ou seja, ó, se passar de 10 minutos aqui, você já começa a correr risco. Então, em 10 minutos aqui, ó, depois de 10 minutos, retire do fogo. Passe para um prato untado. Qual é a aproximação que você tem que fazer? Colocar no prato untado, com manteiga e deixe esfriar. Com as mãos untadas, enrole em bolinhas, passe-as no granulado. Sirva em forminhas de papel. Tá vendo? Dá os comandos todinho, é muito sucinto aqui, é tudo muito objetivo, não é? A gente não vai errar. Agora, se ficar floreando aqui, ficar dando muita palestrinha, igual eu gosto de falar muito, aí a receita passa a ser uma outra coisa também. E aqui tem outras coisas. O brigadeiro para quem ficar com vontade de comer aí. Vou prometer, não. Vou ver se na próxima aula eu consigo trazer, tá? Ou pelo menos na de sábado. Tá bom? E quem ficar em casa aí não vai ter delivery não, viu, gente? Tá, então... Quero Vocês... só ver quando eu tiver no Ok. presencial. Quinta-feira só, né? Então, beleza. Vou Quero ficar... só ver. Eu tô vendo aqui, gente. Vou prometer não, que eu sou enrolada, tá? Eu coloquei aqui exemplos de receita médica, edital de concurso, cateter venoso é muito específico da área da enfermagem, tá? Agora a gente vai falar do outro bichão aí que vai atormentar a gente um pouquinho, mas ele é muito mais fácil do que a gente pensa. É só porque, por definição, a gente confunde mais. Então, quando eu estiver falando de tipo textual, de que eu estou falando? Ivo, isso mesmo. Dissertativo, aparece também argumentativo, tá, gente? É um tipo textual também. Dissertativo, narrativo, descritivo, injuntivo, né? Ou instrucional. E aí, olha só, a definição aqui. Muitos confundem os tipos de texto com gêneros. Essa confusão ela é real mesmo, tá? Então não se preocupem. A gente tem que, em todo caso, é bom que a gente saiba fazer a distinção de um e de outro. No primeiro, ou seja,
nos tipos de texto, aqui, ó, tá vendo? Tem um elemento daquele que você estava falando, Fernanda? De coesão? No primeiro, porque eu podia repetir aqui, tá? Eles funcionam como modos de organização, sendo limitados. Então, se um texto é narrativo, ele vai ser narrativo daquele jeito. Claro que a gente vai ver aqui que não necessariamente ele vai ser só narrativo, ele pode ser narrativo e descritivo, tá? Mas numa receita, por exemplo, que a gente usa o tipo textual injuntivo, a gente não tem narração. Que ele poderia. Aí, Fernanda misturou o brigadeiro durante 10 minutos. Depois, ela pegou e passou para um prato. Tá vendo que é outra coisa? Se tivesse a narração dentro do texto injuntivo, como que ia confundir totalmente? E aí, os gêneros textuais, por sua vez, são chamados de textos materializados, encontrados no cotidiano. Nossa, mas que frase esquisita. Não, não é não. O que é um texto materializado no cotidiano? É o quê? É uma nota que a gente solta para a imprensa, sabe? Quando a gente escreve uma legenda de Instagram também, é um gênero textual. Tem todo um jeito de se escrever uma legenda do Instagram. A redação do Enem, ela pode ser considerada um gênero textual à parte, porque ela é diferente da redação que a gente escreve na escola, porque tem vários fatores, né? E um deles é que a gente tem que apresentar soluções para aquele problema que é apresentado ali. Então, eu estou me lembrando aqui agora, vocês se lembram da redação que falou da comunidade surda? Falou da educação de surdos? Eu acho que é o Enem de 2018, eu Que acho. foi 2019. 2019? Não, 19. Então, a gente tinha que apresentar um Foi. problema, apresentar uma solução para esse problema da educação dos surdos. E aí, é uma Tema mais diferença fácil, da né? redação da escola para a redação do Enem. A gente tem também editorial dentro de uma revista, o texto é totalmente construído de um outro jeito. Isso aqui eu estou falando só de texto escrito, tá? O que vem a ser propriamente um texto? É como ele circula e a função social que ele tem, a função sociocomunicativa. Ele vai comunicar alguma coisa. Por exemplo, uma receita médica. Uma receita médica. Eu tenho aqui uma receita médica, eu vou usar o texto injuntivo, ou seja, eu vou dar as orientações para esse paciente aqui usar, não é? Ou nós, enquanto pacientes, a gente vai saber o que fazer com uma receita médica. O que ela vai falar para a gente? Vai falar qual é o medicamento e como que a gente vai tomar, não é isso? Por quantos dias, de quanto em quanto tempo, tem as dicas todas lá para a gente utilizar. A receita médica é um gênero. Outro gênero que a gente tem é a carta. Toda vez que eu perguntar para vocês assim, gente, olha só, vocês vão escrever para mim um texto hoje. Aí vocês vão perguntar para mim, professora, que texto? Aí eu posso falar, vocês vão escrever uma carta. Vocês vão escrever um e-mail. Vocês vão escrever uma circular interna. Vão escrever o nome do documento que vocês usam. CIPATES, isso, o CAT, vocês vão escrever a CAT, é um gênero. Um relatório é um gênero. Cada um desses textos é um gênero. A gente pode reconhecê-los como materialidade, ou seja, quase como se fosse físico mesmo, sabe? Uma reportagem também é um gênero textual. Uma entrevista Então, é um gênero textual. Oi, Guilherme. então podemos dizer que, tipo, os títulos são gêneros, né? E os que Não, o foram... uso desses textos é que vão ser gêneros. Por exemplo, Então, tipo, vamos na pizzaria ali daqui a pouco, Guilherme, e aí tem gênero textual lá. Qual é o gênero da pizzaria? Um deles, o cardápio. O cardápio é então, um gênero textual, entendi. entende? A comanda Uhum. também é um gênero textual, porque a gente escreve o cardápio do mesmo jeito que a gente escreve a comanda. Não. É totalmente diferente, não é? Porque cada um deles comunica alguma coisa. Então, depende do que a gente quer comunicar, que a gente vai usar determinado gênero.
Então, podemos dizer então também que o gênero textual é tipo uma ação. Não ação, não. Eu vou tentar explicar da melhor maneira para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Outro gênero que a gente pode pensar. É porque agora eu estou pensando, agora está me dando branco. Professora, Oi, a pode revista é falar. um gênero textual? Hã? A revista é um gênero textual? A revista é um suporte. A menina lembrou perfeitamente. Vamos falar da revista e do jornal. O jornal é um suporte, tá? Mas aí a gente pensa que o gênero que a gente vai ter dentro do jornal são os cadernos. Então, o caderno de esporte é diferente da manchete. Como que se escreve um caderno de esportes e como que se escreve uma manchete, por exemplo? Não é? Uma notícia. Os classificados a gente escreve do mesmo jeito que a gente escreve o horóscopo. Esses são os gêneros. As subdivisões dentro de um jornal, a gente tem os gêneros. E um Tá livro? difícil ainda, Lucélia? Para entender? Tá, não, pode ser sincera, viu? Então, vamos falar aqui o que é gênero. Ó. E um livro é considerado como gênero textual? A gente tem gêneros dentro do livro, tá? Ah, A sim. menos, por Professora, exemplo... no Oi? caso, o sumário, cada item do sumário é um gênero textual? Não, o sumário em si é um gênero, Ah, entendi. tá? O sumário. É como a gente vai organizar ali a busca na apostila, tem o sumário. A gente não escreve a mesma informação, por exemplo, estou falando aqui de gêneros textuais, o que vai ter de gêneros textuais no sumário? O título e a indicação da página, não é? O sumário é um gênero também. A gente tem a entrevista, as receitas, os manuais. Não, é o contrário. Dentro dos gêneros tem os tipos. Porque quando eu vou escrever um manual, eu vou ter que ver qual que é o tipo textual que vai ser melhor para escrever aqui, um manual. Vou escrever uma narração no manual? Dificilmente. Eu vou usar um tipo textual dentro dele. Eu vou usar o injuntivo. Lembra? Vou usar o injuntivo. Professora, Oi. então, por exemplo, o currículo, ele é um gênero textual do tipo expositivo. Desculpa, descritivo. Sim. O currículo é Ah, um ok. gênero. A gente tem um jeito todo de escrever lá. Muito bem, é isso mesmo. É a materialidade desse texto que vai ser um gênero. Toda vez que a gente pode pensar em um gênero, a gente vai pensar nessa materialização, no uso social dele. Para que ele serve? A minha mãe, eu falei para vocês na última aula que a minha Professora, mãe... Oi? repete, por favor, essa última frase que a senhora falou, a questão da materialidade. Quando a gente pensar no uso social dele, na função social que ele tem. Depois vocês vão ver na gravação também, eu acho, né? Aí... Glória a Deus, hein? Dá Olha não, só. professor. 4 horas de aula de gravada, dá não. Não, tá tranquilo, eu vou repetir para você aqui. Então, toda vez que a gente pensar nessa materialidade, deixa eu voltar aqui para você, para te ajudar a entender. No sábado, eu falei que a minha mãe e o meu pai, eles são semi-analfabetos, não sabe? Não são? Mas o que acontece? Eles sabem usar os gêneros. Minha mãe fala assim, eu quero uma receita. Ela vai confundir uma receita com reportagem? Ela sabe. E ela sabe para que serve uma receita. A receita é para ensinar a fazer um bolo, por exemplo, não é isso? Mãe, você quer que olhe seu signo? Então, a gente tem que ir no horóscopo. Ela vai identificar. Ela não é totalmente analfabeta, não, mas se ela vê escrito lá, por exemplo, a palavra Sagitário, ela vai saber que se trata do horóscopo. E aí a gente pensa só na materialidade do texto, que a gente está falando só do texto escrito. O gênero textual, ele também acontece no oral. Como? Nos podcasts. Alguém sabe o que é podcast? Ou não sabe? Também. Tem entrevista no podcast. Podcast é como se fosse um programa de rádio online.
Então, a gente tem lá na Rádio Tatiaia, tem aqueles debates lá de esportes, né? Tem um programa da manhã lá, tem aquele pessoal debatendo alguma coisa. Se aquilo fosse na internet, seria um podcast. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, tá, gente? Olha só, um gênero textual muito tranquilo aqui da gente ver. O bilhete. O bilhete é um gênero textual. A gente geralmente faz o bilhete passando a informação muito objetivamente, não é? Quase que em síntese. Mãe, deixei a carne fora do congelador. Só isso. Agora, se eu fosse escrever uma carta, eu poderia gastar muito mais palavras para dizer apenas que eu deixei a carne fora do congelador. Não é isso? Então, vamos lá. Senhores pais, amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado tia Paulinha. É verdade esse bilhete. Que é o que viralizou e virou um meme, né? O é verdade esse bilhete. Essa criança aqui, tá vendo que ela não... Pode ser que ela não tenha tanto domínio assim da norma culta? Ou tem? Ela, aqui, ó, porque ela trocou, né? Ela escreveu senhores pais, né? Ou, não sei se esse... Não é perninha, não? Que corta o A aqui, passou para frente, mas enfim, ela tem estrutura, olha, senhores pais, tem uma pessoa para quem está endereçado isso aqui, ela está falando, agora, se eu tivesse mandando um bilhete para minha mãe, que ia escrever mãe, não é? Ela tem essa noção. E aí ela dá o recado que amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. Só que tem informação importante, a gente não manda um bilhete com dúvida, né? Pode ser feriado, né? Tá vendo como tem que o bilhete aqui não é de verdade, né? Assinado, ou seja, quem foi que escreveu o bilhete, e aí é verdade, esse bilhete foi uma informação complementar que a gente teve aqui. Quer falar alguma coisa, Fernanda? Pode falar. Isso. Gênero. Isso. Aí é chamado de poema-canção. Exatamente. Fernanda está falando aqui, gente, que ela acha, se ela achou uma música, ela acha tipo textual também. E lá qual que é? Aquela música, né, que a gente vai chamar de poema-canção, como que ela está sendo escrita ali? Em narrativa? Pode ser, mas é também descritiva, não é? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela está estruturada também em versos. Tem estrofe? Não tem estrofe, né? Aliás, tem estrofe, não tem refrão. Confundi aqui agora. Vai falando verso por verso. É isso mesmo. Você consegue entender, então, que olha aqui a materialização desse texto aqui. Olha a função social dele acontecendo. Ela tem a função sociocomunicativa. O bilhete está passando o recado. Essa que é a função do bilhete, não é? Olha só. Agora a gente tem também o gênero carta. Carta também a gente entende que é um gênero textual na modalidade escrita. Mas olha só aqui. Carta ao leitor. Data, local e data. São Paulo, 22 de novembro de 2008. A revista Veja. Aqui é uma situação bem formal, né? Mas se eu estivesse escrevendo uma carta para uma pessoa mais próxima, eu poderia colocar a data normal, ia trocar São Paulo, que, enfim, colocar de onde estou escrevendo, e aqui, ó, querida Fernanda, ou só Fernanda, ou Fernandinha, ela seria o vocativo. O que é o vocativo? A pessoa que a gente evoca, a pessoa que a gente chama. Gostaria de parabenizar a equipe da redação pela excelente entrevista. Eu, como homem responsável pelo sustento do lar, concordo plenamente com os argumentos apresentados pelo historiador Van Creveld. Nós, homens, carregamos nos ombros uma carga imensa, seja por motivos de ordem financeira ou familiar. E por isso, com certeza, sofremos muito mais com o estresse do que as mulheres que desfrutam de paz e tranquilidade em seus lares. É verdade essa carta, né? Anteciosamente, José Antônio Souza.
É verdade esse bilhete, né? Tá vendo aqui? A gente dá uma risadinha assim, porque é problemático as coisas que estão sendo ditas aqui, né? Mas a estrutura está perfeita. Local e data, o vocativo, e aí a gente tem o corpinho da carta, né, com o assunto, e aqui o encerramento dessa carta. A gente consegue entender. A gente chamaria isso aqui de bilhete? Chamaria de receita? Não. Não chamaria de receita? Não tem receita de nada ali, não? Manual de instruções? Não. Outro gênero textual, o chat de internet, ou chat, né? Eu vou variar, tá? Uma hora eu vou falar chat, outra hora chat, bate-papo. Foi aqui que ficou definido que eu usaria bate-papo? Não me lembro. Mas eu vou oscilar, enfim. Você faz o quê? A outra responde. Odontologia e você? Residência. Medicina? Não, eu sou pedreiro. Mas é um chat, tá vendo? Tem uma estrutura aqui. Tem uma pessoa que manda uma mensagem. Tem uma pessoa que manda uma mensagem e tem a pessoa que recebe essa mensagem. Não é? E aí tem essa troca ali. Pode trocar receita? Que pode. Mas aqui, ó, tem estrutura de mensagens. Então, pode ser o WhatsApp, pode ser Instagram, pode ser o bate-papo do Face também, o Tinder, Grindr. São todos esses lugares em que a gente vai trocar mensagens, né? É Grindr? Não sei pronunciar, não, só ouvi falar. Outro gênero que eu falei, que aparece no jornal também, ó. Sagitário, 22/11 a 21/12. Tem a estrutura, olha. Sagitário, estou falando do signo de Sagitário. Qual é o período em que o Sol está passando por esse signo? Horóscopo do dia 7/7/2021. As obrigações terão de ser cumpridas, queira você estar com boa ou má disposição a respeito dessas. Com boa disposição, tudo passará rapidamente. Com má disposição, tudo será pesado e irritante. Você escolhe. O óbvio, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que a estrutura dele se diferencia da receita, do bilhete, da carta, e a função dele, para comunicar alguma coisa aqui, é outra, é informar o quê? A previsão para o signo de Sagitário. Não é? Essa que é a função sociocomunicativa dele aqui. Ou se fosse para Touro, ou se fosse para Capricórnio, enfim. A finalidade da previsão do horóscopo que é essa. Agora a gente tem também aqui, ó, gêneros textuais orais. Agora também vai ficar fácil para a gente, porque por enquanto estava só no campo da escrita, né? Porque o texto não circula só na escrita, como eu sempre estou falando para vocês. E o gênero oral, ele é menos ensinado na escola, ele não é tão valorizado. Então, a gente, às vezes, sai da escola, a gente não sabe debater. Eu estou falando da escola de educação básica mesmo, tá? A gente não consegue sustentar um argumento oralmente. A gente não consegue conversar com alguém, não consegue participar de uma entrevista, às vezes, porque a gente não consegue entender qual é o funcionamento da entrevista, por exemplo. Então, o que tem aqui de gênero oral?